Olá, sejam muito bem-vindos. Oi, Raul. Oi, Elidiane. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o projeto Conscientize-se do IFAC. É um projeto de extensão muito bacana pela causa animal. A gente trata de vários assuntos, temas, discussões polêmicas envolvendo a relação do homem com os animais. Inclusive, essa pandemia que a gente vive, ela é o resultado da nossa relação nada saudável entre o homem e a natureza e os animais. Oi, Orlando, tudo bom? Eu espero que a nossa live agrade a vocês todos. O nosso tema de hoje é violência, a relação entre violência e os animais e a violência entre nós humanos, a violência doméstica especialmente. A convidada de hoje é a doutora Carolina Helena Silva, membro do FAD Social, coordenadora do cursinho FAD. É uma honra te receber. Olá, David. E eu espero conseguir acompanhar as perguntas de vocês. Eu espero que a minha conexão não caia, principalmente. E eu espero que vocês consigam aproveitar muito o assunto de hoje, que a gente preparou com muito carinho para todo mundo. Oi, Maria, obrigada pelo Tudo bom? convite. Tudo jóia. Muito bom estar aqui nessa conexão Acre, São Paulo, Sorocaba, Verdade. né? O quanto a gente estava falando esses dias que a tecnologia tem a sua importância na nossa vida, né? Pois é. Primeiramente, queria parabenizar vocês pelo projeto. É um projeto extremamente importante. Aliás, acho que tudo aquilo que envolve formação social, conscientização, tem aí a sua importância diante das realidades, por mais diferentes que elas sejam, né? Tem a sua importância nas realidades que a gente vive. E se não vive, a gente vê acontecendo muito perto de nós, né? Parabéns pelo projeto, agradeço você, a Janife, pelo convite. Estou muito feliz em poder contribuir aí com um pouquinho, né, do que a gente sabe, doar o nosso tempo, nosso conhecimento para estimular a formação social de outras pessoas. Como a Marielle já falou, meu nome é Carol, né? Sou advogada, sou de Sorocaba. A Maria também era Eu sou de daqui, hoje está Sorocaba no também. Acre. Estou no Acre. Hoje está um pouquinho longe de nós, né? Mas ainda bem que a tecnologia nos aproxima. Sou membro do Núcleo de Responsabilidade Social da Faculdade de Direito de Sorocaba. Me formei na FAD, assim como a Maria Lígia. E sou atualmente coordenadora do cursinho pré-vestibular da FAD, que é um projeto de inclusão educacional, que, por sinal, uma das fundadoras é a doutora Maria Lígia também. Então, a gente tem já esse vínculo aí nas causas sociais, né, Nas Maria? causas sociais, principalmente com enfoque na educação, né? Eu acho que isso é uma coisa em comum de nós duas. A gente acredita que a educação ela mobiliza a sociedade, ela quebra paradigmas, ela causa mudanças culturais e ela nos melhora como pessoas, como educadoras, porque o nosso contato com os jovens que a gente educa, ele acaba nos sensibilizando a outras causas, a outros problemas, e a gente acaba percebendo com uma certa observação crítica que os problemas eles são conectados de uma forma mais íntima, que inclusive é o tema de hoje também. Com Ah, certeza. Então, pode falar. tem um pessoalzinho aí já, né? Ia falar para a gente começar a abordar o tema, que a gente tem 1 hora, e aí acho que quando Oi, completa uma pai! hora, a nossa Perdão, live cai. Seu pai tá, né? o meu pai entrou. Eu fiz Roberto. o meu pai criar um Insta para me assistir. Oi, pai! Saudades. Beijo, pai. Beijo, mãe, que eles têm um Insta juntos. Fofíssimos. A minha Obrigado, live. pessoal, que está aí com a gente, né? A gente tem uma diferença de fuso horário aí de 2 horas, do Acre para cá, mas a gente tentou se ajustar aí o máximo que pôde para, né, atingir aí colegas dos dois lugares, dos dois Com ambientes. certeza. Então, quem puder também, né, clicar no aviãozinho, recomendar esse bate-papo para outras pessoas, a gente agradece Isso muito. aí, gente. Vamos dar uma força aqui para a live. É um tema muito importante, mesmo porque a violência ela atinge todas as regiões, todas as classes sociais. A gente não tem muito isolamento da violência. A nossa sociedade ocidental ela é baseada na violência. Tem um livro muito legal, Guerra, Horror e Soligado, que ele olha, eu já dispersando, né? Mas esse livro é muito legal porque ele demonstra como a nossa sociedade ocidental
ela cresceu, expandiu, ocidentalizou o resto, baseada em guerra e violência e dominação. Então, isso está praticamente no nosso mundo. Por isso é importante a gente dialogar sobre o tema, conversar a respeito, para a gente conseguir entender o que é violência, quebrar esse paradigma e buscar uma sociedade melhor. Com certeza. E acho que já entrando, né, Maria, no nosso tema, quando a gente fala de violência, a gente precisa lembrar que violência, né, um termo que a gente usou esses dias numa reunião, violência é violência. Não importa onde, como e contra quem. Ela vai ser sempre violência. E a gente tem que parar de buscar aí justificativas, né, para o ato violento, né, para a violência, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial, não importa qual é o tipo de violência, gente. Exatamente. Violência é violência, ela né, Maria? Pode ser moralmente aceitável na nossa sociedade, não cabe mais. A nossa sociedade ela não é mais baseada no uso de força. Isso eu acho que não é mais plausível numa sociedade líquida em pleno século XXI. E a gente... Perdão. Pode falar. Não, pode continuar, Maria. Nada. Não, eu ia falar que a gente tem essa missão e, por exemplo, esse bate-papo é uma das formas de nós começarmos a desconstruir essas ideias, esses mitos, essas justificativas que culturalmente a gente costuma impor sobre esses fatos, né? Sim, são fugas, eu acredito, do psicológico, seja ele individual ou coletivo, para a gente justificar o injustificável. E eu estava estudando, a Organização Mundial da Saúde, ela define violência como uso intencional da força ou de uma ameaça, de um poder real de ameaça, de controle, seja contra si próprio, seja contra uma pessoa, uma comunidade, uma sociedade, um grupo, que cause lesão, morte, até aí a gente está em violência física, mas também dano psicológico, desenvolvimento na privação, no desenvolvimento ali pessoal e outras privações. Ou seja, a violência ela não é uma coisa única, uniforme. Existem formas e formas de violência, formas e formas de agressão. Inclusive, a ameaça contra si próprio pode representar uma violência para o outro. A gente acaba vendo muito isso na violência doméstica, né? E a ameaça, ela é considerada uma violência, né? Pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, a gente precisa começar a ver a violência não só como as agressões físicas, né? A gente não precisa estar roxa para ter sido agredida. A gente tem que começar a entender que a violência, ela é muito maior, ela é muito mais ampla, ela está muito mais enraizada, mais estruturada na nossa sociedade e que a gente precisa começar a ter voz para combater essa violência, para os nossos filhos, nossos netos não passarem pelo que a gente passa hoje em dia. E quando a gente fala também de violência, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente não está falando aqui só a violência contra a pessoa, né? A gente está falando sobre a violência contra qualquer ser vivo, né, gente? Seja um animal, seja uma pessoa, não importa. É violência do mesmo jeito, tem a sua gravidade, as suas sequelas e principalmente a sua influência na nossa realidade social, né? A gente acha que é um ato isolado, mas não. Né, Maria Lígia, isso diz muito sobre a nossa história, sobre os números que hoje as estatísticas, né, não só hoje, mas há muito tempo, já mostram no que diz respeito à saúde mental. Então, assim, tudo isso influencia uma série de situações que prejudicam o nosso convívio social, que prejudicam a formação intelectual, psicológica, etc., de qualquer ser humano. Então, e aí aproveitando, assim, e como a Maria Lígia mencionou um pouquinho da questão da violência doméstica, a gente já entrando, que o nosso foco aí é relacionar hoje nesse bate-papo o que a violência doméstica tem a ver aí com a questão dos maus tratos aos animais, né? Essa semana eu bati um papo numa escola aqui em Sorocaba, óbvio que de maneira virtual, infelizmente a gente não pode ainda estar no presencial, mas desejamos muito, né, poder voltar a ter esse contato. E a gente relembrava aí que a ONU, já lá em 1993, né, declarou quais eram as principais formas de violência, principalmente doméstica, que é aquela que advém de uma relação afetiva, de uma relação mais íntima,
no âmbito familiar. E eles destacavam que violência poderia ser a violência física, que é aquela que a gente está acostumada a ver a marca da violência, que normalmente é a agressão, é o espancamento, é o braço quebrado, é o olho roxo, né? Aí a gente tem também a violência psicológica, que tem aí o seu impacto, que às vezes eu acho que ela chega a ser mais grave que qualquer outro tipo de violência, né? A violência patrimonial, que diz respeito ao patrimônio que normalmente aquelas pessoas vivem, a dependência, às vezes, falando especificamente da mulher, financeira com relação ao seu companheiro. A gente tem aí a violência moral, que é a forma como essa pessoa denigra a imagem da outra diante da sociedade. Temos a violência sexual, que também tem total relação com a violência psicológica. Ou seja, são as 5 principais formas de violência, que não é de hoje que isso acontece, e em especial no âmbito familiar, ali dentro de casa, onde muitas vezes ninguém está vendo, ou se está vendo... mais vulnerável, né? Exato, ou se está vendo, finge que não está vendo, porque acha que não tem aí que se intrometer na vida daquela família e etc. E isso a gente vê lá desde 1993, gente. Nós estamos aí em 2021 e a gente já tinha a ONU falando disso, desse tipo de violência. A gente fala, com tanto tempo isso já era para ter mudado, mas infelizmente essa luta tem que continuar, porque isso continua ainda muito presente na nossa sociedade, na comunidade onde a gente vive. E aí, Maria, se você quiser complementar alguma coisa com relação à violência doméstica... Tem uma forma de violência que ela está sendo falada atualmente, que a violência estrutural é a falta de acesso e falta de estrutura para aquela mulher, para aquela vítima conseguir denunciar. A realidade daqui da minha cidade, por exemplo, tem mulheres que moram na zona rural que tem que vir para cá, tem 2 dias de barco para chegar aqui numa delegacia que, por falta de estrutura, não é 24 horas, não comporta. Então, imagina a dificuldade para essa mulher denunciar. Para ela chegar aqui ainda não tem um abrigo, para ela ser acolhida, sair daquele âmbito de violência. Então, as nossas dificuldades, elas vão só aumentando e amplificando conforme a gente vai adentrando no assunto. E eu acho que também vale a gente lembrar que, de certa forma, essa falta de estruturação para atender essa mulher vítima de violência, a criança vítima de violência, tudo isso também tem relação, gente, com a questão que envolve uma certa impunidade, né, dessas situações, o despreparo das pessoas para receberem esses casos, para atenderem esses casos. Quantas vezes a gente ouve relatos, por exemplo, de mulheres, né, que vão até a delegacia da mulher, que buscam aí as autoridades competentes e se frustram, se sentem ainda mais fragilizadas, porque se deparam muitas vezes com uma equipe completamente despreparada para lidar com a situação, que ao invés de ajudar a mulher, torna o seu problema, a sua dificuldade, o seu medo ainda mais complexo, né? Quantas vezes, além disso, expõe a mulher, né? Então, é muito delicado. E aí, a nossa responsabilidade nessa situação, ela também surge aí dessa cultura da violência e da discriminação contra a mulher. Quando a gente, por exemplo, vê nas redes sociais aquele tipo de comentário: ah, mas mulher apanha, mulher que apanha porque gosta, né? Ah, mas olha a roupa que ela tava. Mas ela sabe porque tá apanhando. Exatamente. Então, assim, são esse tipo de comportamento que influencia e sustenta essa cultura da violência, né? Essa ignorância, arrogância, esse ato assim cruel em justificar a violência por uma situação que é muito mais complexa. Se fosse fácil resolver a situação da violência, nós não estaríamos hoje falando disso aqui, né? Mas não é. A gente tem que pensar que a mulher, às vezes, ela depende financeiramente desse seu companheiro. Outra forma de violência também, a privação do desenvolvimento dela. Então, eu não deixo que ela faça faculdade, que ela tenha um emprego, porque como ela vai sair daqui? Para onde ela vai? Com que dinheiro?
ela enfrenta a violência psicológica, que eu considero uma das mais graves. Então, a ameaça, o constrangimento, ele ameaça que vai matar os filhos, ele ameaça que vai matar a família, ele ameaça que vai expor algum fato sobre ela. Então, assim, é uma série de fatores que tornam essa mulher ali dentro de casa. E detalhe, né? A violência doméstica, ela acontece ali no silêncio. Então ninguém está vendo isso. Você dificilmente tem alguma testemunha, alguma coisa do tipo. Então aí você começa, primeiro, a duvidar. Será que a culpa realmente não é minha? Será que eu não sou uma boa mulher, uma boa mãe, esse tipo de coisa? Que é muito comum a gente ver, né? Eu não sou capaz de cuidar da minha família e é por isso que eu mereço vivenciar isso. O medo de contar isso para outras pessoas e não ter apoio, ter o preconceito, a rejeição e de ouvir também relatos de pessoas que buscaram ajuda e não tiveram, né? Acabaram mais Não expostas. tiveram a tempo, né? Às vezes a ajuda chega Exatamente. quando a gente já está enterrada. É interessante. E Agora a gente vê a importância do nosso projeto, do nosso tema. 71% das mulheres que estavam no abrigo para mulheres vítimas, elas relataram violência contra os animais delas. E violências assim em formas graves, enterrou o cachorro vivo, jogou o filhote afogado para morrer afogado no rio, queimou com óleo quente. Então a gente percebe que os maus tratos animais entra como uma das formas de violência doméstica e a gente não conversa a respeito disso, a gente não conecta isso. E as nossas polícias não entendem, as nossas instituições não entendem que essas violências estão conectadas. O com cérebro do certeza, agressor, o gatilho de violência dele é o mesmo. Ele não tem uma parte diferente da violência contra humanos e violência contra animais. Então, se ele é violento com aquele gato, com aquele cachorro, com aquele passarinho, vai ser comigo. E se ele é violento comigo, ele vai ser com você. Ele vai ser com outro homem na rua. A gente não tem essa divisão de, não, aqui eu já não sou mais violento, eu sou uma pessoa pacífica. Não. Nós precisamos começar a sair desse paradigma de que a violência está escalonada e estratificada para entender que não é uma coisa uma. Nós somos violentos, nós somos criados violentos, nós preparamos nossos filhos para ser violentos e essa violência ela não tem um foco. Ela é ali onde dá para descarregar e vai do mais vulnerável, as formas mais graves, até a menor vulnerabilidade, que aí, às vezes a pessoa consegue furar ali uma briga na rua, enfim. e com certeza. E o resultado também, né, Maria Lígia, quando a gente fala dessa violência doméstica, e aí também, gente, quando a gente falar de violência doméstica, eu gostaria também que vocês pensassem no conceito família em suas diversas formas, né? Não só no conceito homem-mulher, não é isso, tá? Família, vamos pensar na relação afetiva, porque, né, o que pode ser para mim um conceito de família é completamente diferente para Maria Lígia e para outras pessoas. Então, assim, a gente quer aqui abordar todas as situações, né? Então, quando a gente disser família, esse âmbito familiar, pensem em todas as formas de família que são legítimas, né? Independente de gênero, de escolha de cada um, todas são legítimas e merecem o mesmo cuidado, o mesmo respeito, a mesma proteção. E aí, eu acho que vale a gente lembrar também que o resultado dessas violências ela não significa somente a agressão, né, Maria Lígia? Ou então a forma mais trágica que é eventualmente o óbito, seja desse animal, seja dessa mulher, seja dessa criança. Mas que às vezes não acontece nem pelas mãos do agressor, mas que estimula o suicídio, que estimula a depressão, que compromete completamente a saúde mental dessas pessoas que vivem ali num ambiente tão angustiante, tão agoniante, assim, dessa pressão, dessa ameaça, dessa insistência, que daqui a pouco a própria pessoa é capaz de tirar a própria vida porque não sabe como lidar com a situação, não sabe por onde buscar ajuda, tem medo de tudo e de todos. Com certeza. E é muito complicado, porque quando a gente não conversa sobre violência, não combate a violência, ela vai se repetindo. Tem um dado que praticamente 1/3 das crianças que eram filhas de mulheres no abrigo, vítimas de violência doméstica,
já estavam repetindo os atos do pai com os animais, que é o baixinho lá na hierarquia da casa, né? É o mais vulnerável do mais vulnerável, chega a ser mais vulnerável que a própria criança. Ou seja, um terço das crianças já estavam reproduzindo a violência que elas viviam com um animal. Que adulto que vai ser esse? É o próximo adulto que vai virar o nosso agressor, gente. Olha que triste, né? A gente pensar ainda que é, esse tipo de atitude ele vai se multiplicar naquele ambiente familiar, né? Ele vai estimular e vai ter impacto no desenvolvimento dessas crianças. E só para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos animais, eu queria só trazer para vocês aqui que isso, quando a gente fala que existe, que acontece, não é coisa da nossa cabeça, né? Existe estatística disso, existe estudos, pesquisas que provam, que demonstram que isso está muito presente na nossa vida. Então, a OMS, lá em 2013, já existia uma pesquisa em que dizia que o Brasil ocupava o 5º lugar num ranking de 83 países onde mais se matam mulheres. São 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, em que quase 30% dos crimes ocorrem nos domicílios. Tem uma outra pesquisa de 2013 que revelou que 1 em cada 5 mulheres brasileiras assumiram que já foram vítimas de violência doméstica e familiar provocada por um homem. Que mais? 1 em cada 3 mulheres, ou seja, 35% em todo mundo, já sofreram violência física ou sexual por parte do parceiro, companheiro de vida. Ou seja, e tudo isso, gente, é o que a gente repete, acontece ali, dentro de casa, né? Globalmente, 38% dos assassinatos de mulheres são cometidos por um parceiro, né? Ou seja, por alguém que vive Quase ali dentro da metade. própria casa. Se a gente for ver, Então, quase assim, metade. e isso, assim, eu tô falando de pesquisas que, se vocês entrarem no site da Organização Mundial de Saúde e pesquisarem questões relacionadas à violência contra a mulher, à violência doméstica, vocês encontrarão esses dados, que boa parte deles são ainda de 2013, ou seja, estão muito desatualizados, né? A gente tem estudos recentes, né, Maria Lídia? Até mesmo com relação à pandemia, o quanto isso piorou. Porque a gente não tem para onde ir, a gente não tem que ser obrigado na pandemia. Mas só agora em 2021, o STF reconheceu que a justificativa de honra ela não é aceitável no feminicídio. Gente, em 2021 que o STF foi reconhecer isso. Então, olha quanto anda devagarzinho o nosso combate à violência, a nossa conversa sobre violência doméstica. E isso que a gente está falando do feminicídio, o último grau da violência, quando a gente morre. As outras formas, por exemplo, eu tenho um PL que está correndo, eu acho que no Senado, não estou extremamente a par do trâmite, que está criminalizando o stalking. Então, ficar ligando repetidamente, mandando um monte de mensagem, vai virar crime, se Deus quiser. Eu acho que todas a nós gente passamos torce por isso. É horrível, o telefone toca, você começa a tremer, a chorar, e às vezes é seu pai ligando. E essa relação, e quando a gente decidiu falar desse tema, a gente gostaria de deixar aqui um indício da violência doméstica através da relação que os agressores têm com os animais dentro de casa também. Então, às vezes, na casa onde a gente acha que não acontece a violência doméstica, mas a gente vê diariamente, né, uma pessoa que convive lá judiando de um animal, pode ter certeza que é ali que acontece, né? Isso se reproduz com uma criança, com uma mulher, com qualquer outra pessoa relativamente vulnerável que também esteja naquele círculo familiar, né? Porque o comportamento do agressor, ele vai se repetir, seja contra um animal ou contra um ser humano, contra uma pessoa, né, Maria Lígia? Essa é a relação da violência. O indício da existência da violência doméstica começa aí, quando há maltratos aos animais. Sim, os maus tratos dentro do âmbito doméstico, ele é uma forma de poder, de controle, de ameaçar aquela vítima psicologicamente. Os países desenvolvidos, eles tratam com rigor a violência contra animais por conta disso. Não é porque eles são mais afetivos aos animais, porque
eles consideram os animais mais importantes. Não, é porque previne violência doméstica. Mesmo dentro de uma visão antropocêntrica, que a gente coloca o homem como o mais importante aqui no nosso planetinha, prevenir maus tratos contra animais é prevenir violência doméstica. E outros vários tipos de violência, né? 70% das vítimas que estavam no abrigo relataram violência contra animais, ou seja, 7 de cada 10 mulheres passaram por violência doméstica por meio de ameaça ou pressão psicológica de violência cometida contra os animais. 1/5 dessas mulheres demorou muito mais para ir para o abrigo, porque o abrigo não permite que esses animais entrem, ou seja, a dor dela de ter que deixar o animal que ela ama com o agressor atrasou aquela mulher a ponto da vida dela ficar num risco absurdo. Então a gente Com tem certeza. que começar a entender que a violência contra animal, ela é uma violência doméstica também, e que a gente precisa denunciar, porque a próxima vítima não vai ser o cachorro, o gato, vai ser você. Com certeza, porque atacar o animal, né, Maria Lígia, é ali uma forma de já tá agredindo psicologicamente a pessoa que é ali a cuidadora daquele animal, né? Porque quem tem um animal tem afeto, tem empatia por esse bichinho, né? Tem sentimento por esse bichinho. Então, quando o agressor ataca o animal, ele não está atacando o animal por atacar, porque ele sabe que aquilo vai impactar, né? Exatamente, na pessoa que convive com ele e que vai ser a próxima vítima. Exatamente. Né? E aí, eu queria só lembrar de novo, gente, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Violência é violência, não se justifica, porque às vezes a gente ainda vai dizer, mas ele fez aquilo com o cachorro, porque, poxa vida, aquele cachorro late o dia inteiro. Né? Ele fez aquilo com aquele gato porque o gato entra na casa dele e já arranhou o carro dele. Gente, nada disso justifica. A gente tem que eliminar essa ideia de procurar justificativa. Um jeito não violento. A gente não precisa usar de força para ter o controle da situação. Aliás, se aquele ser humano, se aquele indivíduo tem uma necessidade de controle tão absurda que ele se utiliza desses artifícios, é o caso dele fazer uma terapia, buscar entender o que levou ele a isso. Provavelmente já foi um ambiente em que ele, na infância, também vivenciou isso, está só reproduzindo, porque ele aprendeu que ser adulto, ser homem, é isso, é ser forte, é ser violento, é ser agressivo, opressor. Então, a gente tem que começar a desconstruir que não é possível buscar ajuda, que não é possível mudar e que é justificável. E eu acho que também relembrar os nossos papéis, né, Maria Lígia, nesse cenário, né? E é por isso que a gente traz esse debate, gente, porque a gente quer que nós aprendemos com vocês. Eu estou vendo aqui vários comentários do pessoal, e isso é muito bacana, porque é exatamente essa ideia, essa troca de experiências, e de nós relembrarmos que nós temos um papel, ou seja, de compartilhar esse tipo de informação, de estimular as pessoas a desconstruírem esses mitos, né, de nos posicionarmos, de quando nós observarmos, seja nas redes sociais, seja no almoço em família, alguém com um comentário extremamente absurdo, e que é o tipo de comentário que sustenta a cultura da violência, a gente se posicionar e dizer, olha, não é bem isso, né? Você já fez uma pesquisa simples na internet das estatísticas que falam sobre esse tipo de violência? Você já assistiu uma série e tal? É recomendar para essas pessoas um caminho para que elas desconstruam, né, essa cultura da violência que está ali enraizada e sempre justificando a atitude do agressor. Com certeza. A gente já está vendo que a violência contra animais é uma forma de agressão psicológica à mulher, mas a gente não precisa chegar só na violência física contra o animal. A gente trabalha com as 5 liberdades do animal: fome, desconforto, estresse, ele conseguir demonstrar o seu comportamento natural, dor, doença. Então, muitas vezes a pressão naquela família é deixar de levar o animal no veterinário e levar só quando a vítima
fizer alguma coisa, poxa, quando você fica doente, você também não vai para o hospital, meu amor. Deixar aquele animal acorrentado o dia inteiro, dia e noite, no espacinho pequeno, com água suja. Como é que é o ambiente dessa casa? Se ele não está prestando atenção nisso, provavelmente dentro de casa, ele também não está prestando atenção se a família dele está com conforto. Porque, obviamente, conforto para os outros não importa. A questão não é se quem está tendo conforto, acesso ao conforto, é o animal ou é a mulher. A questão é que se para ele não importa, se o animal está desse jeito, pode ter certeza que a família também está sofrendo privação. Os filhos, a mulher, a mãe, o pai, idosos, também estão passando fome. Se ele abandona aquele animal idoso porque ele não está guardando mais a casa, os pais dele com certeza vão ser abandonados. Esse espelhamento que eu quero trazer para a discussão hoje, que as pessoas precisam entender que a nossa relação com os animais domésticos e com os nossos familiares, ela não tem muita alteração. Tudo que a gente faz com eles, a gente faz conosco, com os nossos familiares. Se eu abandono meu animal, vou abandonar meu pai, vou abandonar meu filho. Se ele está passando fome, meu filho também pode estar. Então, a gente precisa começar a ser crítico e denunciar em primeiro lugar, conversar quando você ouvir um comentário, um assunto, dialogar e sempre ter esse assunto em pauta pela importância dele. Afinal, sermos o 5º país do mundo de violência contra a mulher não é bom. Tem quase Pelo 200 contrário. países no mundo. A gente está com um nível assim de Afeganistão. E olha a nossa cultura, olha o nosso desenvolvimento, nosso acesso à tecnologia. Não era para a gente estar aceitando o inaceitável. Com certeza, Maria. E eu gostei muito de uma coisa que o Murilo Rossi disse aqui, ó, você sempre será o espelho do seu lar. E isso é muito real, gente. Que é aquela coisa, né? Tanto que diz que o primeiro erro que a gente aponta no outro, na verdade, é o reflexo do nosso, né? Sombra. Exato. E isso tem total relação com o nosso comportamento. Então, se a gente aceita o inaceitável, se a gente justifica esse tipo de atitude, se a gente contribui, se a gente não busca, né, incentivar e influenciar positivamente a vida dessas pessoas mais vulneráveis, que às vezes não têm informação, tem medo, não sabe quais são as diretrizes, os caminhos para começarem a buscar ajuda, isso reflete e diz muito sobre nós e sobre o que nós acreditamos. E além disso, isso vai refletir principalmente na família, né, no desenvolvimento das pessoas que convivem com a gente, porque provavelmente a gente vai estar semeando isso dentro de casa também. Então, aqui a gente também não tá só para apontar o agressor, mas também para reconhecer o nosso papel na sociedade, né? Porque a gente acaba sendo aí contribuintes desses números, dessas estatísticas, a partir do momento que a gente ignora esses fatos, né? A partir do momento que a gente acha que tudo isso é normal, ou então que isso não acontece, né, perto de casa, isso não é frequente, né? São casos pontuais, e não são, gente. Na verdade, eu acho que assim, as nossas estatísticas, elas são até falhas, porque muitas vezes, seja a mulher, seja a criança, seja o animal, são situações que nem denúncia tem, né? Que nem registro de boletim de ocorrência, apresentação disso, exato, não chega nas autoridades competentes. Porque se esse número fosse real, eu aposto que a gente estaria aqui ainda mais chocado, né? Se todos os fatos fossem registrados. País, não o 5º, né? Com certeza, Maria Lígia. E aí, esse projeto das meninas, ele vem aí com um enfoque bastante especial com relação aos animais, com essa conscientização. E eu acho que a gente precisa lembrar que essa proteção aos animais é uma forma de proteção a qualquer outro tipo de violência, contra qualquer outro tipo de ser humano, contra qualquer pessoa, porque é o que a gente diz. Começa ali nesse gesto, né?
a revelação do agressor, o ambiente onde ele está vivendo e onde ele vai reproduzir esses atos. E como o pessoal está comentando aqui, não podemos ser coniventes. Exato, gente. Não. E a gente também não está dizendo para vocês invadirem lá a casa do vizinho, né? E fazerem justiça com as próprias mãos. Não é isso, né? A gente não quer. A gente resolve a violência, gente, por favor. Exato. Tem os canais de denúncia. Sim, e que compartilhem esse conhecimento, né? Sim. O que vocês estão aprendendo aqui. E não precisa fazer uma live, mas é dentro de casa. Exato. E é dentro de casa, né, Maria Lídia? Trazendo esse tema ali para a família, para quem tem filho, conversando com os filhos a importância do cuidado com os animais. Recebe, ela pega aquele gatinho, aquele cachorro, deixa na casa da tia, vai fazer uma faculdade, arruma emprego. E pronto, é uma menos de nós que vai ser enterrada daqui a pouco. A gente tem que pensar que o nosso grau, ele vai escalonando e cada degrauzinho que a gente aceita vai chegando numa coisa maior, a gente acaba aceitando de novo e vai ficando maior. Gente, nós humanos fomos capazes de fazer o Holocausto. E o Holocausto, ele não começou com aquela máquina de matar monstruosa dos campos de concentração. Ele começou gradual. Primeiro a gente podia ofender os judeus, depois eles saíam com charges pejorativas no jornal, aí eles não podiam mais ter empresa, aí eles não podiam mais ter conta em banco. Foi devagarzinho. Tanto que muitos deles, se você vai ver livros a respeito, reportagens a respeito, eles não acharam que eu chegar naquilo. Porque a gente questiona, gente, mas como vocês não saíram antes? Eles não imaginaram. Do mesmo jeito que hoje, quando você vê aquele rapaz chutar o cachorro ou deixar o cachorro sem água, sem comida, se você se perguntar, você não vai imaginar que ele vai matar a mulher dele dali uns meses. Mas ele pode. Com certeza, Maria. Eu vi uma pergunta e é muito triste, gente. Nossa, demais. Eu vi uma pergunta do Diego perguntando dos canais de denúncia. Você pode denunciar para a Polícia Civil, abrir boletim de ocorrência. Tem 180 da violência específica contra a mulher. Contra a mulher. Chamar a PM nos casos que exige um reforço ali de contenção. Tem a polícia uma ambiental, intervenção rápida, né? Exatamente. Tem a Polícia Ambiental em si e principalmente o Ministério Público. Nós da comissão da OAB temos uma cartilha aqui do Acre e o Ministério Público de São Paulo também tem, que tem lá o passo a passo para você preencher uma denúncia e encaminhar direto para o Ministério Público quando você presenciar uma violência contra animais. Aliás, Sorocaba tem a Patrulha Ambiental e a própria Secretaria do Meio Ambiente também acolhe denúncias. Então, isso mesmo, gente. E a nossa missão é e realizar essas denúncias, que é o primeiro passo. Sim, sim. E fazer com que essas informações seja, se a gente começar compartilhando os canais de denúncias, né? A gente já está começando muito bem. É um grande passo de levar a informação e a notícia da existência desses canais para aquelas pessoas que não querem se expor, né? Que não querem, às vezes, falar com qualquer pessoa sobre o assunto, que tem medo. Então, é a gente indicar pessoas que estão preparadas para receberem essas situações, para oferecerem ajuda com capacidade técnica, com competência, né? Trazendo aí mais segurança e proteção a essas pessoas que já estão completamente vulneráveis, arrasadas, fragilizadas, machucadas, seja fisicamente ou psicologicamente, achando que não tem saída, né? E às vezes se rendendo àquela situação por desacreditar que há solução para isso, né? E nós precisamos ser agente de mudança ali, na comunidade onde a gente vive, né? A gente precisa tomar essa pequena decisão de contribuir positivamente ali com o meu vizinho, com a minha colega na escola, com a minha prima, que eu sei que sofre, né, algum tipo de violência, com a minha tia, ali dentro da nossa realidade, gente. A gente não precisa, né, se transformar o mundo, porque infelizmente a gente não consegue, mas se a gente começar de grão em grão, a gente vai produzir um efeito. A gente corre a maratona, né?
Exatamente, Maria Lígia. Então, acho que esse é um dos objetivos do projeto aqui, de conscientização, de falarmos sobre isso, de relembrarmos a forma como nós podemos aqui trazer informação e vocês multiplicarem isso, né? Que isso não fique só aqui nesse debate, né? Que a gente leve isso para casa, isso para a escola, isso para o trabalho, para as pessoas com quem a gente convive. Sim, exatamente. Deixa eu ver quem A tá. nossa preocupação em produzir conteúdo é justamente para esse conteúdo ser multiplicado, ser espalhado, para que chegue nas pessoas que precisam desse conteúdo. Eu queria reforçar que muitas vezes a vítima tem vergonha de fazer denúncia. Então, se a denúncia foi feita por uma pessoa externa, não tem muito o que ser feito, já foi feita, vai ser apurado. E pode ser o degrauzinho necessário da escada que aquela pessoa vai subir para ele entender o que ela está passando. Afinal, Com muitas certeza. vezes, chegar uma intimação da delegacia, um PM na porta para perguntar se tá tudo bem, ou você mesmo vê alguma coisa na rua, para e pergunta, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Quer que te leve para algum lugar? Já inibe aquele agressor de cometer alguma coisa mais grave. Talvez fosse até a pessoa entrar ali numa reflexão de, meu Deus, o que eu tô fazendo? Onde eu cheguei? Sim, com certeza, gente. E tem algumas pessoas comentando aqui, ó. A Angélica falou: aqui em São Paulo tem o Disque Pet. O Diego falou: muita gente do IFAC aqui, eu não sei o que é, gente, mas sejam bem-vindos, a gente fica feliz. O IFAC é o instituto desse projeto de extensão maravilhoso que eu tô tendo a oportunidade de Que legal! Que bom. A Cleia comentou aqui: a prisão psicológica causa muitos danos. O agressor ferem ou ameaçam os animais para mostrar poder sobre vítimas humanas. Brito SB comentou isso. É exatamente assim que acontece. É um jogo de controle, de poder, de eu faço com ele, mas eu posso fazer com você. Por isso que é importante a gente denunciar. O Orlando comentou: um pouco do que fazemos pode interromper um ciclo de violência. Exatamente, Orlando. E essa é a ideia, gente, a gente multiplicar conscientização, multiplicar conhecimento, multiplicar informação que parece às vezes não ser útil na nossa vida, mas pode salvar a vida do outro, né? Pode salvar a vida de um animal, a vida de uma pessoa, de uma criança, de uma mulher, de um idoso. A Jenife comentou aqui. Ciclo, como virar adulta. Com certeza. Que a gente pode salvar, gente. É a próxima geração. Eu tô vendo que o nosso tempo tá um pouquinho curto, acho que a gente tem mais uns 10, 12 minutos no ar, né? Talvez. Então eu acho que a gente poderia eventualmente deixar o pessoal à vontade para fazer alguma pergunta. Maria Lígia, o que você acha? Eu acho super válido. Se vocês têm mais alguma dúvida, se vocês gostaram da live, querem mais live sobre o tema, porque o nosso tempo que o tema é super complexo, né? Se a gente fosse falar especificamente de cada situação, a gente poderia passar aqui o resto do dia juntos e ainda assim acho que sobraria assunto, claro, né? Que violência contra animais é uma forma de violência doméstica, como pressão psicológica, por isso que é muito importante a gente denunciar. Vai ser uma de nós morrendo a menos daqui a uns meses. Com certeza. E que é aquilo, gente, né? Lembrar que a gente não pode compactuar, a gente não pode ser conivente, a gente não pode continuar semeando essa cultura da violência. A gente tem que interromper isso, desconstruir isso. Essa é a nossa missão, né? Então, acho que é uma missão que a gente tem que cumprir juntos, né? Cada um na sua realidade, né? Cada um ali no seu convívio social, nos ajudar e ajudar o próximo a desconstruir a cultura da violência. Porque hoje parece até muito fácil a gente estar aqui falando desse tema que é tão triste, que é tão dolorido e que está aí, querendo ou não, comprometendo muitas vidas, né? Eu particularmente, nunca vivenciei, né, esse tipo de violência, mas eu imagino o quanto isso destrói a vida de uma mulher, de uma criança, né, e de um animal, independente
de qual é o ser vivo, o quanto aquilo destrói, não só a vida dessa pessoa, mas os sonhos dessas pessoas, né? O quanto elas nada mais faz sentido. E que o que a gente tem de mais valoroso é a nossa dignidade, de poder viver com liberdade, com segurança, sem precisar se preocupar com a chegada de alguém em casa, né? Sem precisar se preocupar com quem eu vou encontrar quando eu chegar em casa. Então, que essa paz que a gente vivencia nos nossos lares, que a gente também deseje isso para o próximo, né? Com certeza. E eu acho que é a gente divulgando esse tipo de informação que a gente vai contribuir para que as pessoas tenham o mínimo de dignidade no lugar mais confortável que a gente tem, que é dentro de casa, né? Estão perguntando sobre próximas lives, Maria, aí é com vocês. Vai ter muita live. Cleia, vai ter muita live. Eu sou a pessoa animada aqui para fazer projeto, tô aprendendo como é que mexe no Instagram, eu não sei como é que eu não cometi alguma gafe hoje, mas vai ter muita live. A gente fica muito feliz. E eu vou aproveitar, Maria, fazer propaganda do cursinho aqui, nesse espaço, né? Eu acho que eu mandei para eles, pode ser que tenha alguém aí, tinha o pessoal da escola que a gente falou sobre violência doméstica, pedindo hoje o Instagram de vocês. Para quem não conhece, aliás, a Maria Lígia foi a nossa fundadora, o cursinho FAD, que é essa página que está aqui compartilhando essa live. É um projeto de inclusão educacional que acontece aqui na nossa cidade, que além de ajudar alunos que, né, financeiramente são vulneráveis aí, não possuem condições, né, de pagar um cursinho particular e enfrentam essa desigualdade para ingressar no ensino superior, também tem aí o objetivo de contribuir com a formação social, trazendo debates também como esses aqui, sobre situações que vão impactar na nossa vida e na vida de outras pessoas. E a Maria Lígia foi uma das fundadoras desse projeto lindo, que a gente tem muito orgulho de estar aqui contribuindo e compartilhando esse trabalho que agora lá no Acre já está tumultuando e construindo outros projetos. A gente fica muito feliz de ter você próximo de nós de novo, mesmo distante. Com certeza, cursinho é minha menina dos olhos. Todo ano eu acompanho, quero saber as novidades, quero camiseta, né, Carol? Exatamente. Então, quem quiser também conhecer o nosso trabalho, que começou aí pela Maria Lígia, fiquem à vontade para seguir a gente nas redes sociais. De educacional, porque, sim, enfim, sim. A educação é o nosso caminho para mudar o paradigma da sociedade, para mudar esse paradigma de que violência é moralmente aceitável, de que a violência até um certo ponto é aceitável. Então, a gente está sempre estudando, buscando fazer o nosso melhor para que vocês tenham acesso a um conteúdo de qualidade e que vocês consigam transformar as suas vidas, né? Que é o mais importante. Com certeza. E tudo isso só vai acontecer através da educação, né, Maria Lígia? Sem educação, nós não vamos sair daqui, gente. A gente vai ficar só enxugando gelo, né? A gente tem que insistir na educação de qualidade, no acesso à educação, porque talvez se a gente tivesse isso como prioridade, hoje nós nem precisaríamos estar aqui falando, né, sobre questões que estão ali, ó, do lado de casa acontecendo, né? Estão sendo discutidas e a gente ainda não mudou. Não sei, eu acho que a gente está melhor. 20 anos atrás era vergonhoso, por exemplo, se divorciar. Hoje, aí já vai para uma questão de estrutura, se aquela mulher é independente, se aqueles pais idosos têm economias. Então, com certeza. A gente já tá a mulher já tem um pouco mais de dignidade, né? Nas suas escolhas, um pouco mais de respeito, né? E a nossa luta é exatamente para que isso, e não só para a mulher, mas para qualquer pessoa, né? Que as nossas escolhas, que a nossa individualidade, que os nossos sonhos, eles sejam respeitados. Não importa qual seja a nossa escolha. A gente tem que ter essa dignidade de poder escolher, né? Onde, com quem, como nós vamos viver, gente. Eu acho que isso é assim, o básico do básico do básico da dignidade humana, né? Além de outras questões do acesso à saúde, etc. Mas acho que a gente poder escolher e poder
ser livre é a coisa essencial, assim, que a gente não pode abrir mão por nada nesse mundo. E obrigada, gente. Acho que nosso tempo tá acabando, né? Daqui a pouco cai a live e a gente não consegue se despedir. Foi muito bom. Obrigada pelo convite. Oi? Ah, perdão. Já tô agradecendo o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Né, nessa conexão. E antes de encerrar, eu quero dizer para todo mundo que nos acompanhou, que está com a gente até agora, depois de quase uma hora de live, que sempre dá para fazer um recomeço, a gente supera os traumas, que os eventos passados, eles não precisam se repetir na nossa vida e que a gente precisa se dar essa nova chance de ser feliz, tá? Com certeza. É importante a gente se permitir ser feliz, trabalhar o trauma, deixar no passado e, enfim, a gente precisa também dar as mãos, ajudar as amigas, a nossa comunidade, para que isso não aconteça com a próxima. Carol, com certeza. Estou muito feliz de você ter aceito o convite para tratar de um tema tão delicado, com a leveza que você trouxe. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão conosco até agora. E obrigada aos colaboradores do projeto, que a Jennifer está colocando aqui. Principalmente ela, que é coordenadora, teve a ideia. Sim. Foi muito especial. Eu espero que a gente possa repetir mais vezes. Com certeza, gente. Obrigada de coração por lembrar de mim, por me fazer esse convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Genife, todos os colaboradores, idealizadores, todas as pessoas que estão contribuindo para isso, parabéns. Vocês já estão impactando com certeza positivamente a vida de muitas pessoas. E que a gente continue fazendo esse trabalho sempre pensando em coletividade, independente do número de pessoas que a gente vai atingir, né? É assim que o mundo começa a mudar, quando a gente toma a decisão aqui de ajudar o próximo. Gente, muito obrigada. Um super beijo. Obrigada, Carol, por tudo. Eu vou encerrar aqui. E, Brito, essa live da inclusão de animais deficientes, ela já está na nossa agenda, tá? Só aguardar o próximo story, o nosso próximo cronograma. Tá vendo? Dá pra ver. Tchau, que eu gente. sou blogueira, né? Mas tudo bem. Eu vou encerrar aqui, eu vou tentar salvar, pelo amor de Deus. Carol, muito obrigada. Um beijo. Obrigada, um beijo, gente. Janife, um beijo, obrigada. Adorei estar com vocês. Tchau, gente. Tchau.